Bom, para quem não me conhece, Mafelo Visoto, eu conheço várias pessoas porque eu já fiz entrevistas, né, em todas as edições aí do Innovation Experience. Então é um prazer estar agora conectada nesse evento aqui, que é a primeira vez. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá. A gente vai conversar com uma pessoa que é muito importante quando a gente fala sobre a experiência do cliente, né? Olha só, eu vou trazer aqui um pouquinho do currículo do Thiago. Thiago Quintino, que é founder e chairman da startup norte-americana WCS. Ele é expert em inovação pela Universidade de Stanford e em estratégia corporativa pela Universidade de Harvard. É executivo de Customer Experience, marketing, inovação e qualidade total. E ele tem 20 anos de atuação no mercado norte-americano e também europeu. É autor do livro Marketing de Relacionamento, que é comercializado em diversos lugares do mundo. Ou seja, olha só, será que eu fiz jus aqui a esse currículo? Boa noite, pessoal. Obrigado, Mafê. Imagina. É só um resuminho mesmo, né? Imagina. Que honra estar com vocês aqui, meus queridos amigos de profissão. Agradecer Marcos, Adriana. Muito feliz pelo convite. Muito feliz em encontrar vocês também. Faz algum tempo que eu não esteve no Brasil. E estar hoje aqui, para mim, é uma honra. Então, puxa, vai ser um bate-papo aqui, a gente vai falar bastante. E encontrar os meus amigos de profissão, queridos colegas de mercado, vai ser muito legal. Vamos lá prestigiar esse evento maravilhoso. Agradeço muito. Já vale contar que ele veio de fora direto para cá, né? Você não estava no Brasil e veio especialmente para participar aqui do evento. Pois é, para mim, puxa, irrecusável, né? Então eu moro nos Estados Unidos, mas como eu vou falar não para esse evento tão bacana, com profissionais tão brilhantes, eu acho que o objetivo aqui hoje é bater um papo. E aí depois eu volto, depois volto de novo. Então só convidar, tá, Adri? Tá tudo certo. Então vai ter uma honra. Legal. Então estarei com vocês para sempre. Vamos lá. Então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, como que você começou nesse universo, por quais empresas você passou, enfim, dá um pouquinho aí da sua trajetória para a gente. Bom, vou falar devagar aqui para não entregar a idade, né? Apesar dos cabelos brancos. Bom, eu tenho muito orgulho de passar por diversas cadeiras dentro dessa matéria que eu adoro tanto, que é o Customer Experience, a experiência do cliente, a inovação, tudo isso que eu acredito e venho trabalhando há muito tempo. Comecei minha carreira com 17 anos, com muita honra, como operador de telemarketing. Sentei numa PA, trabalhava lá atendendo, vendendo cartão de crédito, atendendo reclamações de cartão de crédito de grandes BPOs de empresas que estão até aqui hoje. E, ao longo da jornada, fui percebendo que, sim, é possível crescer, é possível fazer bons negócios, é possível cuidar de clientes, é possível transformar relações de consumo através da experiência do cliente. Então, passei por todas essas cadeiras até chegar a diretor executivo de uma grande rede de varejo do Brasil, no qual faço parte até hoje. E, a partir daí, né, ao longo desses 20 anos de carreira, tive um insight de pensar em fazer algo diferente para os meus queridos amigos de profissão, do meu querido Brasil, de ensinar um pouquinho, de forma muito humilde, a experiência do cliente, que foi quando começou a história com a WCS, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, ao longo dessa jornada, falando muito de inovação, falando muito sobre processos e falando muito sobre experiência. Então, puxa, na minha carreira, nesses anos, já morei na Itália, morei na Turquia, morei na Argentina, morei em tantos lugares, sempre com o cliente no centro. Então, além de ter muito orgulho, tenho gratidão a essa matéria e tenho muito respeito a tudo que a gente constrói nesse ecossistema, né, de empresas de tecnologia, de BPOs, de inovação. Então, por aí vai. Então, acho que essa é uma inspiração que sim é possível. E eu sou um fruto de uma PA que eu tenho um respeito e um orgulho muito grande até hoje. Não, trabalhar em call center eu acho que é a principal escola, né, para você entender o cliente, o que ele sente ali quando ele está reclamando de um produto, né? Vamos falar bem a verdade. O que você aprendeu, principalmente nessa época que você trouxe para a sua carreira? Sabe, Mafê, essa é uma pergunta muito bacana, porque acho que pós-Covid, né? Vou falar pós-Covid em termos de controle de pandemia. Acho que conviveremos com isso por muito tempo. Mas a palavra do momento é empatia. Mas mal sabe o mundo ou o mercado que essa palavra empatia está no dicionário de qualquer profissional de relacionamento com o cliente desde o começo. Porque é muito difícil você fazer parte de uma organização onde você vê os problemas, onde você faz parte de um time que você tem orgulho, puxa, ali é o meu trabalho, ali é o que garante o meu dia 5 e o meu dia 20, é aqui que eu quero crescer,
Mas no final do dia, eu não cuido de produto, eu não cuido de inovação, eu cuido de reclamação. Então, acho que o que eu mais aprendi foi ter empatia. Porque muitas vezes nós olhamos as marcas, admiramos as marcas e não necessariamente sabemos dos bastidores. Isso é uma realidade do profissional que trabalha com a experiência do cliente. E uma realidade amarga. Eu tenho este problema, eu estou passando por esta situação. Que muitas vezes quando a gente divulga para a empresa ou para os fóruns adjacentes, fala, puxa, mas eu não sabia que a gente tinha esse problema. Então eu ficava muito feliz quando eu tinha 17 anos e já trabalhava numa operação de call center, quando chegava um diretor, um gerente, aquela turma toda engravatada, e falava, o que está acontecendo com o consumidor? Eu, sem qualquer tipo de maturidade profissional, falava, ele precisa de mim para saber disso? Ele não sabe disso no dia a dia? Ele não vê isso no balanço da empresa? Não, ele precisa dessa função. Então, acho que o que eu mais aprendi, apesar de toda a técnica, Mafê, é a questão da empatia. Isso não é romantismo. Porque quando tem uma história do outro lado, você imagina numa rede de varejo, o cliente te liga e fala, eu tenho diabetes, eu preciso colocar a minha insulina dentro de um refrigerador e a minha geladeira quebrou. Ok, senhor, a sua troca acontecerá em 7 dias. O quê? 7 dias? Então eu acredito demais que a maior lição da minha vida como profissional de Customer Experience até esse momento, a gente continua aprendendo, né? Continua na operação, é entender que não necessariamente as minhas dores são as iguais dos consumidores. Esse é o principal ponto. Muito bem. Agora, falando da sua carreira, né? Eu quero voltar a falar sobre Customer Experience, mas aqui a gente está mais para saber da sua história. Desde sempre você já teve um espírito de liderança ou você foi descobrindo isso ao longo da sua trajetória? Bem, eu fui descobrindo. Acho que essa questão de maturidade profissional é um desafio muito grande para todos nós, e aqui, independente do cargo. Ao longo da jornada, a gente vai descobrindo as etapas e vai vendo o que é necessário. Então, eu ouso dizer, como talvez a maioria de todos nós, que o Thiago Quintino é um profissional montado. Então, eu tive que buscar conhecimento, eu tive que buscar alternativas, eu tive que buscar situações, até porque eu sempre acreditava que, puxa, será que uma PA vai me levar em algum lugar? Então, eu tinha essa necessidade. Não, sim, vai. Mas eu percebi que a liderança não necessariamente é simplesmente pelo fato de você ter pessoas abaixo de você na estrutura, mas a liderança de designar atividades e processos para a própria dentro da empresa. Quantas vezes eu trabalhei na Pirelli Pneus, por muitos anos, né? E fui expatriado por um tempo. E quantas vezes o time de produto pediu informação para o nosso time? Então, eu me senti um líder com um time de engenharia que eu nem sabia. A construção de uma cadeia de hidrocarbonetos na construção de pneu? Come on. Mas pelo fato de ser construído, isso foi acontecendo. Passou dos 17 para os 19, para os 21, para os 25, fazendo uma série de alternativas e cursos e programas de formação e participando de grandes eventos ou de coisas no dia a dia. Então, não dá para nascer sabendo. Então, tudo que eu sei hoje foi através de muita ciência e muito conhecimento técnico. Então, a liderança, eu acho que eu gosto disso, mas antes de tudo isso, eu me preparei demais para buscar as melhores referências e fazer coisas desse tipo. Perfeito. Falando de desafios, eu imagino que você passou por várias empresas e com essa mente inovadora, criativa, né, sempre pensando em melhorar as coisas, às vezes encontra entraves, né, para, enfim, implementar alguma solução. Quais foram os principais desafios que você enfrentou aí na carreira? Bom, acho que aqui eu vou falar um pouco do que a gente passa no dia a dia, né? Se provar. Eu costumo dizer, Mafê, que a minha idade de CLT é de 99 anos. Assim, eu já não tenho mais tanta paciência, né? Mas ao longo da vida, puxa vida, quantas vezes a gente tem que falar, quantas vezes bater na mesma tecla para conseguir tal budget ou para aprovar tal coisa. Então, o maior entrave, e eu falo isso para os nossos alunos da WCS, é fazer com que a sua voz seja ouvida e não a voz do seu crachá. Como que a nossa voz pode ser ouvida e não a voz do nosso cargo? Porque muitas vezes é muito fácil, né? Então, como diretor de uma área, como operação de 400 pessoas, puxa, o Thiago pediu, acaba sendo um pouquinho mais fácil, porque existe um respeito da hierarquia. Mas quando a gente não é essa pessoa tão importante numa hierarquia,
Então, fazer com que a sua voz seja ouvida tem um desafio. E é claro que esse é o fim. O meio é através da ciência, através... A gente falou agora um pouquinho, né? Puxa, eu fiz um curso de liderança num mosteiro na Alemanha. Acredita nisso? Nossa. Fui para um mosteiro na Alemanha, fiquei 20 dias sem celular, sem... Tipo um monge executivo. Tipo um monge, é. O livro. Entendendo o propósito. Como que eu me relaciono com uma pessoa que ela não é minha funcionário, ele não é meu funcionário. Ele é um ser humano que também precisa de mim. Então, puxa vida, eu não teria esse trick se eu não tivesse ido para lá. Então, o principal desafio é, puxa, você está ouvindo a minha voz? E eu acredito que tem uma lição de casa para nós, executivos de mercado, que é a questão do fato e dado, da ciência, do método. Porque o que tem de empirismo, especialmente na América Latina, eu moro hoje nos Estados Unidos, trabalhei muitos anos na Europa, e eu vejo que essa é uma fragilidade do nosso povo. Nós somos muito emocionais, trabalhamos muito com as nossas crenças e convicções, e muitas vezes precisamos um pouquinho mais de fato e dado, um pouquinho mais de dados. Então, acho que o principal entrave era, puxa, acredite em mim. E eu tinha que provar muito, eu sempre tinha que provar, sempre tinha que levar muita coisa debaixo do braço. Se fosse resumir, em poucos minutos, essa questão de, puxa, como que eu posso comprovar o que eu estou falando? E quando foi esse turning point que você percebeu que a sua voz estava sendo respeitada? Bem, acho que esse turning point foi quando eu comecei a assumir desafios superiores na minha carreira e, naturalmente, começar a mostrar resultados mais expressivos. Porque, no final do dia, resultado é o que vale. Então, o caminho é muito desgastante, mas quando você começa a ver que dá resultado, ou que, puxa, eu preciso implementar tal situação, você começa a ganhar credibilidade. E aí a tua voz começa a ser ouvida não simplesmente porque a voz da Mafê é a voz do Tiago, mas é porque existe um ponto. Isso acontece no futebol, na área de tecnologia. Então, puxa, eu acredito nele porque ele já fez grandes coisas. Então, estar aqui a convite da Adriana é zero erro, porque eu conheço a Adriana. Mas será que quando, no primeiro contato, eu tive essa mesma percepção da Adriana? Provavelmente não. Então, aprovo o resultado, não tem jeito. Acho que esse é o grande turning point. Isso aconteceu muito na minha experiência com o varejo. E me fez, acho que muito jovem, né? Eu tenho 37 anos hoje, trabalho desde os meus 17. Oh, ele falou que não ia contar a idade. Acabei falando sem querer. Foi 2 taças de vinho, já entrega, né? Então, ainda bem que parou o vinho por enquanto, né? Depois, se me entrevistar no finalzinho, eu conto mais. Mas acho que esse foi o grande ponto, de falar, puxa, quantas as promoções e quantas as oportunidades, ok, mas acho que o quanto que as coisas aconteceram. Então, isso seria um papo para a noite toda, para falar sobre isso, né? A gente quer saber agora uma história engraçada, algo curioso que você viveu, que você pode compartilhar aqui com a gente. Pelo horário já dá para falar, Adriana, ou não? Acho que... puxa, história curiosa que agregue aqui nesse bate-papo. Acho que tem situações muito complicadas, né? Acho que vou trazer um pouco da minha experiência com a indústria, onde, poxa, a gente sempre fala que o consumidor tem sempre razão, né? E muitas vezes eu não compreendo algumas atitudes, ou até mesmo posicionamento, quando a gente fala na gestão do relacionamento com o cliente. Sabe que uma das coisas muito engraçadas que aconteceram na minha profissão foi ter que não subestimar a capacidade ou o intelecto do consumidor, que muitas vezes a gente tem um pouco de preconceito. Por exemplo, tá? Puxa, eu sofri um acidente com um pneu e eu quero saber por que o pneu não tem embalagem. Tudo que a gente compra tem embalagem. Por que o pneu não tem embalagem? Não tem uma caixa? Já parou para pensar nisso? Eu nunca parei para pensar nisso. Alguém já tinha pensado nisso? Assim, isso... Como que responde isso, né? Então, veja só, na visão do próprio consumidor, ou de receber uma chamada, ou de ter um time dedicado e falar, puxa, esse cliente, ele precisa de ajuda porque simplesmente ele está com uma situação do tipo, a minha esposa está grávida, está tendo um bebê e o meu pneu furou. E por onde que eu vou, por onde começo? Isso é responsabilidade de vocês. Isso olhando para o próprio consumidor. Mas dentro do mundo corporativo, uma das coisas que eu gostaria de destacar, de falar de engraçado, é que, apesar de ser um pouco triste, eu sempre tive que trabalhar com a história do call center, com o cost center. E quando a gente virou referência na empresa, especialmente agora nessa experiência de varejo, nós recebemos o board, o fundador da empresa, e falou, puxa, o modelo de governança dessa área de Customer Experience é referência para a nossa empresa. Eu me senti pra caramba. Eu perdi a humildade naquela hora, sabe?
Falar, tá vendo? A experiência do cliente tem método, tem fundamento, tem profundidade. Então, eu vejo que sempre muito neste trade-off de ficar se provando, mas hoje a gente tem uma referência muito grande. Quando vê vocês profissionais, as histórias do dia a dia, no final das contas, a nossa profissão institucionalizada, eu acho que ela deixou de ser uma forma de tristeza ou puramente de não tenho opção para trazer. Então eu fico muito grato e muito feliz por isso. Engraçado mesmo é provar para o Brasil que as relações de consumo dependem de nós. Enquanto isso não for concluído, aí sim a gente vai achar essa história maior barato. Muito bom. Tiago, você falou que começou com 17 anos. Então... Eu não. Quem falou isso? Estou brincando. Então, a gente pode dizer que você assistiu toda a mudança do consumidor até chegar hoje, né, os dias de hoje, que a gente lida com essas tecnologias, o cliente está muito imediatista, exigente, ele quer ser atendido naquela hora, por aquele determinado canal, Instagram, enfim. Como que você percebeu essa transformação do consumidor? Essa é uma excelente pergunta e eu observei com muita preocupação. Eu vejo que hoje, do outro lado da cadeira, olhando como cuida de cliente, como resolve os problemas de cliente, eu vejo que nós estamos entrando num buraco. Porque nós percebemos consumidores cada vez mais imediatistas, e a gente aqui, de novo, né, somos nós, somos assim. A geração Netflix é a geração, não pelo Netflix, mas é de com um clique você poder ter tudo. E como que você leva isso para o açougue, para a drogaria? É o mesmo cliente. Para o B2B. Não, Tiago, mas eu sou B2B. Tá bom, mas o teu comprador é da geração Netflix. Para ele é tudo fácil. Como a gente fala nas aulas da WCS, as grandes transformações... Antigamente, Mafê, a gente pegava um avião com uma única televisão para toda a fileira. Hoje tem uma televisão para cada um. Antigamente, para você ouvir a sua música preferida, você ouvia no rádio e demorava umas 2 horas para voltar aquela música. Está faltando as sinapses, porque hoje está muito fácil. Hoje você faz uma... Olha, eu vou te contar, o meu primeiro trabalho foi estagiário em rádio. Sério? E eu atendia telefone. Uau. Então, minha principal função era receber ligação dos ouvintes perguntando que música tocou em tal hora. Então, era voz masculina ou feminina? Era Uau. rápido, eu tinha que entrar na programação, ver que música... Às vezes ele cantava no microfone, era assim, não. Então, é isso. Você vê hoje, você põe ali no Shazam, pimba. Pimba, é isso. E você sai de São Paulo para Nova York com a mesma trilha sonora, ouvindo a mesma música, o mesmo tipo de música. Isso parece muito bom. Só que quando você doutrina o consumidor com este tipo de ultraconveniência, o que acontece é que a nossa empresa não tem essa velocidade para se preparar. Nós estamos fazendo um trabalho grande de consultoria por uma rede de laboratórios, e o cliente nos disse, né, como WCS, falou, Tiago, como que eu controlo a ansiedade do meu paciente que está com suspeita de doença grave e eu demoro 7 dias para dar um feedback para ele? O que demora 7 dias hoje na nossa vida para ter um feedback? Nada. Nada. Não tem que demorar. Mas talvez um laudo de uma biópsia talvez demore 7 dias. E o que acontece é que nós não temos mais essa paciência de esperar 7 dias, e essa transformação, Mafê, cabe a nós, aqui eu conheço, talvez 30%, 40% das pessoas que estão aqui, já conversei, já fiz reunião, enfim. O nosso desafio é como que a gente pode educar esse consumidor. Sabe por quê, Mafê? Será que de fato precisamos vender uma sandália Havaianas para entregar hoje? Precisa mesmo entregar hoje? Porque se um varejista entrega hoje, eu vou ter também que me sacrificar para entregar hoje, e ele também vai ter que entregar hoje, e eu estou cada vez te dando mais mimo. Então, além dessa transformação de um consumidor mais imediatista, porque é a realidade, não tem jeito, não tem como fugir, mas nós, profissionais da experiência do cliente, também precisamos colocar limites. Take it easy. Take it easy. Não é à toa que o Rivotril é o remédio mais vendido do Brasil. Até rimou, né? Por que será? Porque vivemos numa sociedade totalmente ansiosa. Da dopamina. Pois é. E como faz? Superou o microvilar. Come on! Isso mostra uma oportunidade que nós temos, não apenas de atender. Eu me preocupo com isso. Olha a nossa rotina, né? Eu vejo a rotina dos meus filhos. Puxa, onde vai chegar? 0 paciência.
tem tudo para ontem, tudo muito fácil. Então, essa transformação, Mafê, eu vi o consumidor muito mais paciente. Nós deixamos de fazer essas sinapses. Nós deixamos, antigamente, a gente assistia o nosso time de futebol, era o time que passava no domingo às 4 horas da tarde. Hoje eu tenho pay-per-view. Eu assisto. E se eu não assistir, eu tenho replay em 15, 30, 60 minutos, o que eu quiser. E aí esse cliente entra em contato com a gente. A gente não sabe lidar. A gente não tem essa velocidade. Então, me preocupa o futuro da experiência do cliente, porque nós, de forma muito bondosa, queremos ajudar, queremos trabalhar com esse cliente e falta uma disciplina. Eu acho que esse é o nosso papel também. E agora, do lado da empresa também, no tratamento com o cliente, a gente vê que a robotização vai ajudar, enfim, vai otimizar ali, de repente, uma dúvida do cliente. Só que ele também quer uma humanização, né? Ele quer falar com o humano sobre o problema e, às vezes, ele fica irritado por justamente essa ansiedade que você comentou. Só que o caminho que a empresa tem feito também, de deixar mais impessoal e agora ter que voltar um pouquinho atrás, é isso que a gente está vendo? É isso que a gente está vendo. Falei isso algumas semanas atrás no nosso curso de Jornada do Cliente, numa turma ao vivo que nós fizemos em São Paulo. Muito interessante que a Amazon, nos Estados Unidos, retirou o atendimento online na sua própria homepage. Roteirizou novamente para o atendente. O que aconteceu? O chatbot não deu certo? Claro que deu. Mas há uma tendência, há consumidores que também esperam outras coisas. E o que nos falta é entender que a padronização é importante, mas cuidado. Take note quando a gente fala na WCS, né? As relações de consumo não são um artefato totalmente tecnológico. A capacidade humana ela é muito importante. Mas eu vejo muitos companheiros aqui, amigos de profissão, que já estão colocando humanização na própria tecnologia, que aí é o suprassumo. A gente percebe isso no dia a dia. Acho que o Covid também, eu falo do Covid porque é a maior transformação histórica, talvez, da nossa geração. Pois é. E não tem como a gente achar que isso já passou. Nós estamos diferentes também. E a gente precisa mais do contato, precisamos conversar. E a movimentação das empresas, por mais que você não apareça com o rostinho humano, mas é tratar com empatia as necessidades daquele consumidor e não necessariamente falar, olá, recebemos a tua chamada. É esse trabalho proativo. É isso que faz diferente. Estava contando para a Dani, agora há pouco tempo, sobre uma experiência que eu tive no aeroporto de Londres, há 2 dias atrás. Pô, ali tem muita humanização, além do processo. De ter uma fila para quem está com um problema de voo atrasado, puxa, o que custa? Custa, mas transforma. Esse é o ponto. Muito bem. Porque o cliente, na verdade, ele quer a fidelização, né? Ele quer ser bem tratado, porque as marcas que ele consome acaba sendo o estilo de vida dele. É um estilo de vida. Aí a gente entra no propósito. Tudo é propósito, especialmente na nossa geração. O que a gente vê é uma geração... O abandono dos postos de trabalho nos Estados Unidos é unbelievable. A gente vê isso na prática no meu estado, porque as pessoas falam, puxa, eu não quero mais porque não vejo propósito. E o que nos faz fiel às marcas? O propósito. Claro que tem o preço, tem a condição, tem todos os atributos que a gente já conhece. Mas o que a gente vende? Ah, mas aquela empresa está sendo super política de falar sobre propósito. Ok, faça igual ou faça similar. Sabe qual é a grande dificuldade, Mafê? E depois a gente talvez vai ter um tempo para perguntas. É que nós, executivos da experiência do cliente, de inovação, whatever, de tecnologia, temos que ter a seguinte premissa, que nós temos que ter cuidados com as nossas crenças e convicções. O nosso famoso umbigo, né? Olhar para o umbigo. Porque quando a gente olha para o lado de fora, ou do outro lado da ponte, como diz Racionais MC, né? Do outro lado da ponte tem uma outra história. É o consumidor que tem outras necessidades e busca. Vou dar um exemplo da rede de varejo. Vocês sabiam que tem consumidores que não gostam de receber o produto na casa dele com a capa lá da Samsung, da LG, de uma TV? Ele não gosta que os vizinhos saibam qual é a marca de TV que ele comprou. Gente. Ele quer uma embalagem por cima daquela. E aí? Isso é o cúmulo da descrição? Não, isso é a experiência do cliente. Será que qualquer executivo teria essa ideia de colocar uma caixa em cima da outra caixa? Talvez não.
Isso a gente não aprende em Harvard. Isso a gente não aprende em Stanford. Isso é comportamento do consumidor. E nós precisamos levantar da cadeira. É o que acontece com a Harley Davidson. Os profissionais da Harley Davidson passam 200 dias na garupa para ouvir as necessidades do consumidor. E parece novamente... E olha, não tem empresa que tem mais fidelização que essa, hein? Pois é, exatamente. Então por que a gente fica 200 dias na garupa do consumidor? A gente tem uma aula que fala sobre isso no curso da WCS. Por quê? Porque ele acredita que é ali que está o desenvolvimento da empresa, não necessariamente através do nosso umbigo. Eu tenho muito medo da vaidade. Eu tenho muito medo do ego. Eu trabalho há 20 anos no setor de experiência. Eu conheço o cliente, não conheço o cliente. Eu não conheço os desejos do meu filho de 8 anos, da minha filhinha de 5 anos, que cada hora tem uma necessidade. Imagine um consumidor que passa por transformações sociais, sanitárias e agora econômica. É uma nova vida. Com uma taxa de juros alta, com uma inflação, ao novo consumidor, diminuiu o poder de compra, endividado. Tudo que a gente aprendeu ano passado precisa aprender de novo. Então, eu tenho muita gratidão por essa profissão, Mafê, e ao mesmo tempo é um ciclo de evolução para sempre. Olha, eu recebi um puxão de orelha aqui. 5 minutos só para a gente terminar a conversa, gente, como assim? Então, eu quero falar sobre a empresa mesmo, né, a WCS. A gente falou bastante de propósito aqui, né, você estava falando. Como que você alinhou a criação da empresa com o seu propósito? Puxa, que legal. A WCS é uma empresa que nasceu para treinamento e capacitação de profissionais de Customer Experience. É World Customer Economic Science. Isso aí. Então, a gente nasceu, nossa matriz é no estado de Utah, nos Estados Unidos, na costa oeste. Temos uma filial no Brasil. Em menos de 2 anos, estamos presentes em 14 países, treinando e levando a ciência por trás do Customer Experience. Através da nossa certificação internacional em Customer Experience, onde muitos de vocês já são alunos, inclusive, né, e parceiros de negócio, professores. Não vou expor. Levanta a mão, todo mundo aí. Quem é aluno ou é parceiro da WCS, levanta aí. Olha só que legal, né? Tem bastante gente. E uma das coisas o que me motivou a criar uma empresa para treinar profissionais de experiência do cliente no meu país. Primeiro que eu queria dar voz à minha profissão. Talvez, Mafê, seja o primeiro e último certificado internacional de um operador de telemarketing. Olha. Eu queria muito ter isso na minha vida. Com os meus... Querido, fiquei até marejado aqui os olhos. Essa foi a minha maior vocação. E ao longo da jornada, a gente foi se profissionalizando e percebendo que se estendeu para os operadores. Para você ter uma ideia, hoje 44% dos nossos alunos são CEOs, C-levels ou founders de empresa. Então, além de dar esse privilégio para um operador de telemarketing ter uma primeira certificação internacional, pagando menos de R$700, presidentes de empresas também estão se formando com a gente. Então, isso para mim é a maior gratidão da minha vida, para cada nova certificação, para cada novo trabalho que a gente faz, muitos parceiros. Acho que essa foi o meu maior propósito de levar ao meu país, onde construí toda a minha vida, esse tipo de vocação. E, puxa, milhares de alunos, 14 países e fazendo negócio com empresa tão bacana e tanta gente apostando no nosso trabalho. Então, para mim, é só mesmo gratidão. Que lindo. Bom, para terminar a conversa, eu queria que você falasse um pouquinho o que você vislumbra aí para os próximos 5 ou 10 anos e também desse um conselho para quem, por exemplo, está ingressando na área ali de lidando com o cliente. Bom, eu vou começar pelo conselho. O conselho que eu dou é assim, pessoal, simplesmente, acho que somos aqui amigos de profissão, então peço humildemente espaço para falar sobre isso. Cuidado com o nosso ego. Falei para a Dani agora recentemente também, eu odeio o termo influencer de Customer Experience. Influencer do quê? Você influencia o quê? Você não influencia nada. Você resolve o problema, você garante oportunidade. Você precisa ouvir a voz do cliente. Isso não é romantismo, é muito além de um Net Promoter Score. É muito além de um Voice of Customer. É sentar na garupa, é ouvir falar, escuta, o que eu fiz de errado? É mapear os pontos da jornada. E eu vou te dizer uma coisa. Nós treinamos empresas worldwide e muitas vezes a gente chega e a gente ouve, eu conheço o meu consumidor. E no segundo porquê, a gente já vê que não conhece. Então, por favor, levantem da cadeira.
Saiam do escritório, conversem com o consumidor, analisem as pesquisas, o Data Analytics está tudo bem, mas ouça o consumidor. E o prognóstico para os próximos 5 anos. Puxa, tão difícil numa sociedade que muda tanto. Mas o que mais eu percebo é que a fidelização está cada vez mais difícil. Se a gente não imputar uma dose altíssima de vocação e de propósito, vão nos trocar por R$10. Muito bem. Então, esse é um desafio que a gente tem e essa é uma dica que eu gostaria de compartilhar. Perfeito. E agora, para a gente tratar bem o nosso público, né? Uma perguntinha? Pode ser uma perguntinha da plateia? Alguém quer fazer uma pergunta? Ali. Vamos ver qual foi. Porque senão a gente não vai estar tratando bem o nosso cliente, né? Exato, e tem tanto cliente aqui, né? Oi, gente. Eu sou aluna do Thiago, né? Ai, a ai. Olus é parceira também. Tem uma pergunta. Eu fiz aqui a brincadeira, né, de que a Olus quis deixar o coração aí de todo mundo quentinho, fazendo uma analogia mesmo com as nossas soluções, por a gente ser uma empresa de tecnologia e fazer realmente essa ponte, essa conexão entre consumidor e empresa. Para que a gente consiga fazer isso de forma fluida, personalizada, né, existe um processo aí de mapeamento, de entender o cliente e tudo mais. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como executivo, né, de CX, como que as empresas, né, e esses profissionais devem olhar a tecnologia não só como custo, e também nem sempre vai conseguir fazer uma coisa assim a curto prazo, né? No dia zero eu contrato e amanhã a organização já vai conseguir, né, ter a percepção de que a experiência está mais fluida, está melhor. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, porque é o desafio que a gente passa aqui na área de vendas, né, quando a gente vai falar de soluções, que muitos executivos colocam isso, né? Putz, é custo, vai demorar, eu preciso de alguma coisa rápida, enfim. Está muito conectado também com a questão da ansiedade que você citou, né? Como controlar isso e fazer a tecnologia realmente ajudar em todo esse processo. Puxa, Fernanda, primeiro, muito obrigado por ser nossa aluna. Também agradeço muito a Olus, que é parceira da WCS no Brasil. Foi escolhida com um processo super rigoroso. Temos um grande professor aí que fala de tecnologia com a gente também, o querido André. Então, puxa, para mim é uma satisfação muito grande. A sua pergunta, ela é uma pergunta que mexe muito comigo, porque eu também sou profissional do dia a dia, tenho olhado muitas tecnologias, e um dos desafios, Fernanda, inclusive de uma das aulas a gente fala isso, nunca se gastou tanto com software na história do mundo. E por que isso acontece? Porque nós buscamos essa ultraconveniência, nós buscamos esse tipo de contato com o nosso consumidor, só que tem um problema. O problema é a vocação. O problema é o por onde... Ah, mas é custo. Olha, eu vou te dizer que cada dia que passa, cada vez vai ficando mais caro tudo. É mais caro para chegar aqui, é mais caro para fazer um evento como esse, e é mais caro para fazer tudo isso. Então, o desafio é se colocar ao lado. Eu vou falar aqui como executivo, tá? Esquece meu crachá de empreendedor. Quanta dificuldade eu tenho de encontrar um parceiro de tecnologia e de falar, Thiago, com licença, Mafê, eu vou te dar a mão, eu quero entender o seu problema. Já chega com o PowerPoint pronto, esta é a minha solução, olha esse benchmark, olha essa melhor prática, tá bom. Mas, desculpa, software não é commodity. Se deu certo para esse pé, talvez não dê certo para esse. Então, o desafio, Fernanda, é a gente ter um pré-vendas, de fato com empatia para o consumidor. Tira o título de pré-vendas. Coloca como Customer Success. I'm here to sell. Eu estou aqui para vender para você. Só que antes disso, eu vou olhar o que você precisa. E essa honestidade intelectual, como diz o professor Vicente Falcone, que é um grande pensador brasileiro, honestidade intelectual é o que falta. E muitas vezes é este o trigger para você, inclusive, fazer um grande upsell. Porque quando o cliente sente essa honestidade, a gente se entrega. Então, acho que esse é o ponto. Deixar de falar de bits and bytes, de falar de case, de benchmark, porque isso já ficou um pouquinho para trás, falar, vem cá, antes de falar que deu certo neste lugar, eu quero entender um pouquinho de você. Me dá um NDA, eu vou fazer um assessment diferenciado, eu quero estar contigo, eu não vou cobrar nada, e se não for dessa vez, também está tudo bem. Acho que falta essa empatia também no mercado B2B. E vou te falar, Fernanda, poucas vezes que aconteceu isso comigo, como executivo, eu fechei negócio. Então, acho que esse é o desafio. Deixar de falar de pré-venda. É customer success. Eu estou aqui pelo teu sucesso, antes mesmo de vender. Acho que esse é
sei se responde a tua pergunta, mas é o que eu acredito de verdade. Muito bem. Thiago, obrigada por dedicar esse tempo aqui para conversar com a gente, esse público tão seleto que está assistindo. Obrigada também a quem acompanhou aqui esse bate-papo. Tem mais um bate-papo vindo por aí, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite para todos. Obrigado.